fora do século 21. Se no século 21 ele já estava dizendo: olha, o tempo está próximo, quem dirá nós, que estamos no século 1 já. Então, se lá já estava próximo, agora está mais próximo ainda, quanto no século 1 que nós estamos lendo aqui. A verdade prática diz assim: as profecias são mensagens. Mas antes da verdade prática, eu quero que os irmãos prestem atenção num vocábulo que aparece no texto aí de Apocalipse, capítulo de número 1, verso 3. Os que ouvem. A palavra ouvir na Bíblia sempre está ligado à questão da obediência. Porque ouvir, muitas pessoas ouvem, agora nem todas obedecem. Então existe uma diferença. Então por isso que João diz: bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Feliz aqueles que obedecem às palavras desta profecia. Por que eu sou feliz? Porque eu presto atenção e vejo tudo aquilo que a palavra diz, que ele diz que ele vem, que o fim está próximo, e vivo como que se o fim estivesse próximo de fato. Verdade prática: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Então, irmão, o que é uma profecia? Uma profecia é a vontade do Senhor sendo colocada em prática. Então, quando Deus fala pela profecia, e nós estamos falando aqui basicamente, primeiramente, da profecia, da palavra de Deus, não é a profecia como um dom, é a profecia palavra. Então, quando Deus coloca a sua palavra, Ele expressa a vontade dEle sobre nossa vida. Amém? Então, se eu quero saber qual que é a vontade de Deus sobre minha vida, está aqui. Eu não preciso necessariamente que Ele levante alguém para dizer, não, tudo está aqui escrito na sua bendita palavra. Por isso que Ele diz, que é o tema da lição: as profecias despertam e trazem esperança. Que profecia? A palavra de Deus, irmãos. Então, é a Bíblia que traz o que está dizendo o tema da lição: desperta em mim e traz esperança. Por quê? Porque ela não falha. Tudo que está descrito aqui, tudo que está dito aqui, será e está sendo cumprido cabalmente. Então, quando os irmãos lerem isso aqui, profecia não é profecia como dom, é profecia, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Ponto 1, a introdução. Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas. Quais? Profetas maiores e profetas menores. Preste atenção na nomenclatura. Isso aqui, quem usou, se eu não estiver errado, foi Santo Agostinho. Ele usou para dividir os profetas. Profetas maiores e menores. Não quer dizer em grau de importância. Quando ele fala profetas maiores e profetas menores, não é em grau de importância, é em grau de escrita. Por exemplo, se eu pegar o profeta Isaías e comparar em relação ao profeta Obadias, quantos capítulos tem Obadias? Quantos capítulos tem o livro do profeta Obadias? Primeiro vamos achar Obadias, né? Quem tiver dificuldade, irmão, vai lá no índice. São os livros bem pouco manejados. Depois de Amós, Obadias depois de Amós. Veja aí, quantos livros ele tem? Um capítulo tem o livro do profeta Obadias. Se eu pegar o profeta Isaías, quantos capítulos tem Isaías? 66. É a mini Bíblia, está no livro do profeta Isaías. O grau de importância: Isaías é mais importante do que Obadias, ou ambos são iguais em importância, em grau de importância? Em grau de importância, ambos são iguais, certo? Em grau de importância, ambos são iguais. Agora,
em quantidade de escrito, quem é maior? Obadias ou Isaías? Isaías. Então a nomenclatura que Agostinho usou: profeta maior, maior em sentido de escrita; profeta menor, menor em sentido de escrita. Então essa é a nomenclatura que se faz, não é em grau de importância. Todos os profetas são importantes, só para a gente saber dividir, ter essa divisão clara, de saber quem escreveu mais e quem escreveu menos, tá? Então a designação serve para diferenciar o tamanho dos livros, já li isso aqui. Quem são os profetas maiores? Quem tem revistinha, marca aí. Olha os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. Então esses são os profetas maiores. Quais são os profetas maiores, irmãos? Me ajude aí. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Pronto, esses são os profetas maiores. Maiores em sentido de escrita, não de importância. Todos foram inspirados por Deus, sim ou não? Foram ou não foram, meus irmãos? Todos foram inspirados por Deus. Todos os livros são importantes, porque todos têm origem divina. Agora, diferencia no tamanho de escrito. Um escreveu mais, outro escreveu menos. Tem profeta que nem livro tem escrito. Já viu isso na Bíblia? Tem profeta que profetizou, mas não tem livro escrito. Vocês conhecem Natã? Profeta Natã? Quem foi? Profetizou para quem? Profetizou para Davi. Tem algum livro dele escrito? Então nós temos profeta da escrita e profeta oral. Natã é profeta oral. Ele só profetizou, mas não escreveu nenhum livro. Profeta da escrita é aquele que profetizou e escreveu um livro. Elias, você pode lembrar de outros profetas também que profetizaram e não escreveram. Eliseu não tem livro escrito, então ele é profeta oral, não profeta da escrita. Tá certo, irmão? Mas todos são importantes, em grau de importância todos são importantes, porque todos foram inspirados por Deus. Agora, aí tem os profetas menores. Quem são os profetas menores? Vai de Oséias a Malaquias. Então você pega lá, de Oséias a Malaquias, profetas menores. Em relação aos profetas maiores, escreveram menos texto do que eles, mas todos eles foram inspirados, igualmente inspirados por Deus. Ambos escritos são inerrantes, ambos escritos são infalíveis. Amém, meus irmãos? Então lá, a mensagem desse... Eu não estou lendo a revista toda não, tá, meus irmãos? Quem leu em casa, amém. Quem não leu, se acha aí. A mensagem desses livros desperta e ao mesmo tempo produz o quê? Esperança. Pronto. Então, o que faz um livro profético? Duas coisas. Ele desperta e produz esperança. Irmão, um crente que está meio cá, meio lá, né? Um pé no céu e outro pé no inferno. O que ele tem que fazer? Ele tem que ler. Primeiro ouvir, né? Ele tem que ler, deixar a palavra entrar no coração. Se a palavra entrar no coração, ele vai ser despertado e vai ter esperança na vida. Se um crente, irmão, um crente desanimado, que está com um pé no céu e outro pé no inferno, qual é o livro que vocês recomendam esse crente ler? Um crente que está com um pé no céu e outro no inferno, qual é o livro que vocês recomendam esse crente ler? O povo gosta de ficar falando, né? Crente Raimundo, pé no mundo, outro pé na igreja. Eu já vou logo na veia. Um pé no céu, outro pé no inferno. Qual é o livro que ele deve ler? Livro de Apocalipse, meus irmãos. Um crente que está meio cá, meio lá, qual é o livro que ele tem que ter? Lê o livro de Apocalipse. A profecia não desperta e produz esperança? Se ele ler o livro do Apocalipse, que é o livro da revelação, vai despertar nele a esperança. Por quê?
Ele vai saber, se eu continuar desse jeito, dessa forma, eu vou sofrer o juízo da ira vindoura. Ele pode ser difícil de interpretar, mas quando você lê lá e você vê sobre as taças da ira de Deus, os selos abertos, o cara vai dizer: olha, se eu ficar, eu vou sofrer esse dano. Ele vai ser despertado. Ele vai entender a simbologia. Não, mas ele não precisa entender simbologia nenhuma, não. É só ler o texto. É só ele ler o texto. A abertura dos selos: cavalo, cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo não sei o que. E João mesmo vai dizendo: cada cavalo vai trazendo uma destruição. O crente, e nós estamos falando de um crente, não estamos falando de um crente, um crente que entrou hoje. Nós estamos falando de um crente que já tem uma caminhada, que já ouviu, que já aprendeu alguma coisa da simbologia. Então, quando ele leu a revelação, vai ter que produzir esperança na vida desse cara. Está falando de um crente, mas vai, como diz aí, crente velho. É um crente que já está caminhando. Não é um neófito. O neófito para ele ficar incompreensível. Mas o crente que já caminhou e desanimou, quando ele lê Apocalipse, ele vai ser despertado. Por quê? Porque a Bíblia, ela produz e ela desperta a esperança no crente. O crente, irmão, que lê Bíblia, ele tem resposta para um tudo na vida. Para um tudo. E ele não fica apavorado nem pasmado com nada, porque ele sabe que está na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. A primeira lição: profetas maiores. Então lá, a palavra profeta, o que significa a palavra profeta? Sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. A palavra profecia significa aquele que fala em nome de Deus, ou aquele que fala no lugar de Deus. Isso significa profecias. Então, quando eles estavam falando aqui, os profetas, eles estavam falando em lugar de quem? Estavam falando em lugar de Deus. Então a palavra profeta ou profecia, no caso profeta, significa aquele que fala no lugar de Deus. Aí na revistinha está escrito assim: no hebraico a palavra frequentemente usada é nabi. Não é nabi, tá, irmãos? Não é nabi, é navi. Não é nabi. Esse B tem lugar de V e não de B. É navi. Então o navi, ou aquele que fala no lugar de Deus, é ele que fala. Irmão, agora olha a importância. Aí a gente vai entender esse povo que fica dizendo que é profeta, que não é profeta coisa nenhuma, que o ofício profético, o ofício se encerra com João Batista e Cristo. Acabou ali. Não existe mais profeta. Profeta como ofício acabou. Existe o dom profético. Quem é usado em dom profético não é profeta. Se fosse, seria uma maravilha. Olha a função, olha a importância de um profeta na época do Antigo Testamento. Olha comigo aí. Os profetas tinham acesso, primeiro, aos reis. Eu gostaria que no nosso tempo nós tivéssemos profeta de um calibre de um Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, que tivesse acesso a esses homens aí, que tivesse acesso, não esses pastores que estão aliando, não é aliança política, porque, irmãos, presta atenção, quando você faz aliança com alguém, você se compromete com aquele alguém, certo? Não é a aliança que Deus fez conosco? Deus se comprometeu conosco em cumprir as suas promessas, e nós nos comprometemos em obedecer essas promessas que foram postas. Então a aliança é compromisso. Então quando um pastor se alia, faz uma aliança, ele vai perder a sua característica de profeta. Por quê? Porque se ele faz uma aliança com alguém, aquela aliança entende-se, subentende-se que é para ajudar aquela pessoa, mas sempre no sentido de dar aqueles conselhos, de olha, você está certo, você vai nesse caminho, continua assim que vai dar tudo certo no seu governo. Não é esse tipo de profeta que precisamos. Nós precisamos de um profeta que chega para um Putin da vida e diga: tu vai morrer e vai para o inferno.
Porque o que você está fazendo contra a imagem e semelhança de Deus é coisa para quem está com o inferno na alma. Esse tipo de profeta. O que é voz profética? Voz profética não é essa bagunça que nós estamos vendo aí, não. Porque Deus vai te dar um carro, porque Deus vai te... Isso aí não é voz profética, não. Voz profética, pela palavra, é aquele que denunciava o pecado, chamava o povo para arrependimento e dava a solução. E isso é voz profética. É aquele profeta que denunciava o pecado. Diga, ó, Ezequias, vai morrer. Põe sua casa em ordem, senão tu vai morrer. E o profeta sai andando. Aí Deus manda, volta lá. Então o profeta é esse, que denuncia o pecado, chama para arrependimento, para que haja restauração. Então o profeta tinha acesso aos reis. O que mais que era? O que mais que ele fazia? Oferecia assessoramento quando necessário. Ele dava conselho, irmão. Vamos ler? Abra aí rapidinho aí, Isaías capítulo 37, versículos 5 a 7. Me ajuda na leitura aí. Isaías, irmão, quem tem revistinha já vai abrindo aí para facilitar a vida. Isaías 37, versículos 5 e 7. O exército de Faraó saiu ao Egito e ouviu os caldeus que tinham saído de Jerusalém. Esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. É 37, do verso 5 a 7. E os servos dos reis Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhe disse: assim direis vosso ano. Assim diz o Senhor: não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos dos reis da Assíria e de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá o rumor, e voltará para a sua terra. Falo-ei cair morto, e a espada na sua terra. Era esse o profeta. Censurava, aconselhava, direcionava. Ele não afagava, ele não massageava ego, ele denunciava e dizia, dava conselho ao rei. E se o rei fosse esperto, seguia, porque sabia que ali era Deus falando na boca do profeta. Então, quando um profeta chegava numa cidade e dizia assim, assim diz o Senhor, o povo já sabia, agora não é mais Isaías falando, agora é Deus falando pela boca de Isaías. Então os profetas tinham uma importância enorme no contexto do Antigo Testamento, porque eles tinham acesso a reis, eles tinham acesso a autoridades, eles que denunciavam, eles que chamavam o povo para arrependimento, eles que diziam, davam direção, um norte para o povo. Eles eram os intérpretes da lei para o povo. Eles eram os intérpretes da vontade de Deus para o povo, eram os profetas. Agora avança comigo aí. O dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é profeteia ou profetéia. Vou pôr a portuguesar para ficar mais fácil. Profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer do presente ou futuro. Vamos ler? Gênesis 20, versículo 7. Então o que é a profecia? É a vontade de Deus sendo antecipada, quer no passado, quer no presente, quer no futuro. Então quando havia uma profecia, aquela profecia manifestava a vontade de Deus para ser cumprida no meio do povo. Leia. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque o profeta é... Lê devagarinho, respeitando o ponto, vê para a gente entender. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas, porém, se não ligues os filhos, sabe que certamente morrerá. Do estudo perfeito. Essa aí é aquela passagem que o rei toma Sara, não é isso? E a profecia chega manifestando a vontade de Deus, ó, devolve a mulher, porque senão eu vou acabar com tudo.
Então, o que é uma profecia? Uma profecia nada mais é do que algo que manifesta a vontade de Deus no passado, no presente e no futuro. Vamos ler Apocalipse 1:19? Quem achou já abra aí, já lê, depois os outros já abrem em Hebreus 1:1. Eu estou no tópico 1 ainda. Os profetas e a profecia, tópico 1. Escreva as coisas que tens visto e as que são e as que depois desta hão de acontecer. A profecia manifesta a vontade de Deus no passado, no presente e no futuro. João está falando do futuro. Escreve, porque estas coisas elas hão de acontecer. Irmão, por que o tema da lição é esse? As profecias despertam a esperança na vida do crente. Porque Deus, quando fala, Ele fala manifestando a sua vontade. Ele fala manifestando aquilo que Ele vai fazer. E Ele está dizendo: João, escreve e sela, porque isso que vai acontecer em um futuro não muito distante. É isso que vai acontecer em um futuro não muito distante. Irmãos, como é que está o povão aí? Como é que Jesus disse que a sua vinda se daria? Se daria como foi nos dias de Noé. O povo davam-se e casavam-se, davam-se em casamento. Não é o que nós estamos vendo aí no mundão velho? O povo festejando, né? Parece que nada está acontecendo. Você vai no centro de Itaquá, aquela loucura. Você vai no centro de Suzano, aquela loucura. Você vai no centro de São Paulo, aquela loucura. O povo está nem aí com a vida. A vida está desbarrancando, mas o povo está achando que está tudo bem, inclusive os crentes também. Os crentes estão na mesma, como diz a molecada, está na mesma vibe do mundo. Não, olha o mundo. Que sinal que tem da vinda do Cristo? Nós estamos vivendo a nossa vida. É guerra onde? Lá na Rússia e Ucrânia. 14 mil quilômetros de distância. Que eu tenho a ver com isso aí? Está longe demais, homem. Nunca que uma bomba vai chegar lá. É só ele decidir soltar uma. Ela viaja 14 mil quilômetros e cai aqui. E arrebenta com tudo. Então, quando você lê a Bíblia, você vê exatamente como Jesus falou, exatamente está acontecendo. O povo está vivendo como nos dias de Noé, e de repente as águas do dilúvio vieram e levaram. Não levaram que ficaram fora, viu, irmãos? Nós aprendemos isso aqui já. Quando as águas do dilúvio levaram, não é levar os que ficaram fora, levaram os que ficaram dentro da arca. Porque quem ficou fora morreu, não foi levado. Amém ou não amém, meus irmãos? Amém. Então, quando nós aprendemos isso com o professor Valmir, diz que quando as águas do dilúvio levaram, não é os que estavam fora da arca, levaram os que estavam dentro da arca, assim como nós seremos levados, e o resto deixado. Então, quando você lê a Bíblia, ela só pode despertar esperança em você, de saber, não, do jeitinho que ele falou, está acontecendo. Então a profecia, ela antecipa a vontade de Deus no passado, presente e futuro. Amém, meus irmãos? O que você quer saber do passado? Está aqui. O que você quer saber do futuro, que vai acontecer no futuro? O que você quer saber que vai acontecer no presente? Está tudo na Bíblia. Tudo escrito ali na Bíblia. Você quer ver uma coisa? Irmãos, por que a igreja padece? Depois, outro irmão já abre aí em Hebreus 1, que eu já estou terminando o ponto 1. Hebreus 1, e fica com ele aberto aí. Você quer ver uma coisa aqui, uma coisa louca? E nós citamos esse texto todo santo dia. Deixa eu ver, eu acho que é aqui. Deixa eu achar, disciplina aqui. Há o texto que fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou no meio deles, não é isso? É Mateus capítulo 18. Eu só não vou achar o texto especificamente, mas está aqui no capítulo 18, aonde diz: aonde estiver 2 ou 3 ali reunidos em meu nome, o que diz?
Eu estou no meio de vós. Nós citamos esse texto, né? Quando a gente vem para a oração, que tem 2 ou 3 pessoas, pouquinha gente, aí nós falamos, aonde tiver 2 ou 3 pessoas, Deus está ali. Está certa essa interpretação? Não. Porque essa interpretação ela diz respeito à disciplina. Quando a igreja se reunir para aplicar disciplina em alguém, eu estou aí. Não é a respeito de culto, não é a respeito disso. O contexto diz disciplina. Quando vocês se reunirem para aplicar a disciplina em alguém, eu estou no meio de vocês. Para quê? Para orientar, para conduzir, para que essa disciplina aconteça da forma correta. Então, querido, quando nós lemos a Bíblia, ela produz esperança em nós. Ah, mas vai disciplinar? Vamos disciplinar. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. É uma ordenança da palavra de Deus. Então, o que eu quiser saber, eu posso ver na Bíblia, porque ela tem resposta para tudo. Leia aí Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Deus falou de muitas maneiras, falou pelos profetas, passado. Não é isso? Repete a leitura. Havendo Deus antigamente falado, Passado. falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Pronto. Então Deus sempre fala manifestando a sua vontade, no passado, no presente e no futuro. E hoje Ele nos fala por meio do Filho. Então Ele continua falando conosco, Ele continua falando com a sua igreja, mas Ele continua falando conosco, continua falando com a sua igreja por meio do Filho. E por meio do Filho descrito na sua bendita e poderosa palavra. Então, se eu quiser saber qualquer coisa de passado, presente e futuro, qual é a vontade de Deus? Qual foi a vontade de Deus no passado? Está descrito. Qual é a vontade de Deus no presente? Está escrito. Qual é a vontade de Deus no futuro? Está escrito. Então, quando eu leio essas coisas, ela produz em mim esperança. Quando eu leio, digo, olha, Ele disse que Ele foi, mas na mesma nuvem que Ele foi, Ele voltará. Qual é a garantia que Ele deu para mim e para você? Que Ele voltará para buscar a sua igreja. Então, quando eu leio essa profecia, ela vai produzir esperança em mim. Ponto 2. Amém, meus irmãos? Entendido aqui? Tranquilo? Sobre profecia e profeta. Profeta é aquele que fala no lugar de Deus. Profecia é quando Deus fala e manifesta a sua vontade. Profecia, no contexto que nós estamos estudando, está falando da palavra de Deus, irmãos. Amém? Não é o dom. Profecia, o que produz esperança para nós aqui, ó, as profecias despertam e trazem esperança, é a palavra de Deus, é o que está descrito na palavra de Deus que produz esperança em mim. Ponto 2, profeta Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo. Então Isaías e Jeremias estão profetizando antes que o cativeiro acontecesse, porque Deus, quando Ele dá uma profecia, Ele manifesta o que vai acontecer, o que já aconteceu no passado, no presente e no futuro. Então Ele estava manifestando a sua vontade ao povo. Digo, olha, se vocês não se arrependerem, o cativeiro virá. Se o povo desse ouvido, o que aconteceria? Eles iam se arrepender e Deus não mandaria a disciplina, porque o cativeiro não é disciplina. Irmãos, Deus castiga alguém? Sim ou não? Deus castiga alguém? Sim ou não? Deus não castiga ninguém. A Bíblia diz que Deus, Ele disciplina. E por que Ele disciplina? Porque Ele nos ama. O presente século, irmão,
arrancou do ser humano a ideia de disciplina, perverteu a ideia de disciplina como sendo castigo, tirou a disciplina. Deus só castigaria se o homem fosse 100% justo, perfeito, e Deus viesse e aplicasse o castigo. Aí seria o castigo de Deus. Mas o nosso castigo que nós recebemos pela nossa desobediência. Então foi você que esse castigo. É o castigo que o João quer dizer, é a consequência dos seus atos. Pronto. Mas Deus, ele disciplina os seus filhos. Então Deus levanta o profeta e diz: olha, fale a eles que eu vou disciplinar. E o povo foi disciplinado. Porque antes do cativeiro, irmão, o que o povo sabia fazer? Só idolatria e imoralidade. O povo de Israel andava pela idolatria e pela imoralidade 24 horas. Quando o povo foi levado cativo, que o povo voltou para a terra, meu irmão, idolatria foi uma coisa que foi banida do meio do povo. Por quê? Porque Deus no cativeiro ensinou a eles que não existe outro Deus. Deus levanta um incircunciso para ser a ponta da lança, levanta os reinos, levanta a Síria, levanta a Babilônia, levanta Egito, para ser a ponta da lança para a disciplina de Deus para o povo. Então o profeta Isaías, ele apontou o cativeiro como juízo de Deus, no sentido de que Deus iria disciplinar aquele povo por conta do seu pecado. Leia Isaías 5,13. Portanto, meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão secará de sede. Pronto, meu povo será levado cativo porque lhe faltou o quê? Entendimento. Entendimento da vontade de Deus, entendimento da palavra de Deus, entendimento dos caminhos de Deus. É o que levou o povo para o cativeiro. O que leva o povo hoje, continua levando o povo para o caminho da desobediência, é o que? É a falta de entendimento da palavra de Deus, é a falta de entendimento da vontade de Deus manifesta na sua bendita palavra, irmãos. Entendimento é diferente de conhecimento, né? Tem gente que é conhecedor, mas não tem entendimento ou sabedoria. Sabedoria é aquilo que te ajuda a colocar o seu conhecimento de forma prática. Conhecimento é teórico, você adquire. Sabedoria é aquela habilidade que você tem para pegar esse conhecimento que você tem e aplicar na sua vida de forma prática. É isso, só isso. Significa que para nós termos a obediência que Deus quer, precisa ter um conhecimento teológico. Não, conhecimento teológico no sentido de conhecermos o que está descrito na palavra. Mas não necessariamente, quando eu tenho entendimento, porque eu entendo que Deus quer que eu obedeça a Ele. Pronto, pela palavra. Pela palavra. Então, pronto, então 18:20 não está falando de que é porque tem dois, não, está dizendo quando a igreja se reúne para a disciplina, ele está no meio. Ponto. Só basta dois, não precisa uma multidão. Não, só basta dois, a disciplina é aplicada. Querido, como eu falei, isso foi arrancado até dos pais. O poder da disciplina foi arrancado até dos pais. Se você chegar um pouquinho mais duro no seu filho, e esse filho do Senhor, você vai ter problema. Você vai ter problema sério, porque arrancou a disciplina. Irmão, quando você arranca a disciplina, você arranca o ensinamento, você deixa a pessoa a viver do jeito que ela quer viver. E tudo que o diabo quer é que o ser humano viva do jeito que ele quer. Por quê? O ser humano tem que viver do jeito que Deus quer que ele viva, mediante a sua palavra. O diabo faz o contrário. Não vive como ele quer, não. Vive do seu jeito. Frontal desobediência à palavra de Deus. Mas para nós que quer ir para o céu é melhor, né? Porque aí Cristo vem mais rápido, né? Tá, aí cada um, se pensar desse jeito, fica melhor. Então, irmãos, Isaías, ele predisse o exílio. Tem várias coisas que Isaías predisse aqui, ó. Predisse o retorno de Judá do exílio, profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi, seu ministério de libertador. Então ele profetizou, ele antecipou muitas coisas. Então Deus, por meio do profeta Isaías, antecipou muitas coisas para o povo, porque a profecia é isso, ela manifesta a vontade de Deus no passado, no presente e no futuro. É o que Isaías estava fazendo.
Ele antecipou, diz: olha, se vocês não se converterem, vocês vão para o cativeiro, vocês vão sofrer lá, e vocês vão ser disciplinados e ensinados no cativeiro. E Jeremias, igualmente, vaticinou ou confirmou a queda de Judá por causa do pecado. Leia Jeremias 1,16. Agora, irmão, perceba que o mesmo profeta que disse que o povo iria para o cativeiro é o mesmo profeta que disse que o povo retornaria. Tanto Isaías quanto Jeremias, Deus fez isso. Por quê? O profeta, a voz profética, é aquele que denuncia o pecado, chama o arrependimento ao povo e diz o que Deus vai fazer se o povo se arrepender. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a Deus estranho, e se curvaram diante das obras das suas mãos. Olha a miséria que o povo fez. Vocês me deixaram, vocês me abandonaram, vocês entraram pelo caminho da desobediência, da idolatria. Então eu vou disciplinar vocês. Eu vou ensinar vocês a obedecer minha vontade. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui rapidinho. Quando o crente, desculpa a expressão, tá, irmão? Mas quando o crente é burrinho, não entende a vontade de Deus, Deus ensina. Amém ou não amém? Quando o crente não consegue entender a vontade de Deus, então Deus vai lá e ensina. Porque o homem foi criado para fazer a vontade de Deus, irmãos. Paulo diz que nós não fomos criados para nós mesmos, mas nós somos criados por Deus e para glorificar o nome de Deus. Alguém perguntou para mim, qual é o propósito da criação? Um só. O propósito de Deus criar todas as coisas, inclusive o ser humano, é para glorificar o nome de Deus. Você não foi criado para você mesmo. Você foi criado para glorificar, exaltar, bendizer o nome do seu Criador. Amém ou não amém? Você não foi criado para viver feito besta fera. Você foi criado para viver como filho de Deus. Amém, meus irmãos? Você quer ver a diferença entre o filho de Deus e o filho das trevas? Primeira epístola de João, leia ela toda, você vai ver qual é a diferença entre um e entre outro. Você foi criado para obedecer, irmão. É difícil entender isso, igreja? Nós não fomos criados para fazer o que nós queremos, não. Se fosse para fazer como nós queremos, Deus não teria mandado o filho. Nós somos criados para a obediência. São fundamentos que nós daqui da Luz Divina nós vamos aprender muito fortemente. Nós fomos criados para obediência. Amém ou não amém, meus irmãos? Amém. Quando Deus pôs o homem lá no Éden, Ele só deu ordem. Só deu ordem. Deus não pede, viu, meus irmãos? Deus não pede, Deus manda. E se eu tenho juízo, eu obedeço. Ele não pede, Ele manda. E quem tem juízo obedece. Olha o que Ele disse para o homem quando Ele colocou: é para cuidar do jardim, tá? Ele não pediu: olha, Adão, se você quiser, você cuida do jardim. Não, é para cuidar do jardim. Não é para ficar vadiando, não. É para cuidar do jardim. Aí depois, quando ele junta o homem e a mulher, ele dá outra ordem. Qual é a outra ordem que ele dá para o homem e a mulher? Ele dá junto, conjunto, para vocês cuidarem do jardim. Qual é a outra ordem que ele dá no jardim? Lá dentro. Não come. Percebe que ele só está dando ordem, ele não está pedindo, só está mandando. Eu na multiplicação também está mandando. Pode comer de tudo que vocês quiserem aí. Tudo que vocês podem comer. Como disse o irmão José, só não coma do fruto que traz conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer, certamente morrerás. Depois ele fala, multiplique. Ele pediu? Não, ele mandou.
encham a terra. Então Deus não manda. Qual é a parte da Bíblia que você vai ver Deus me pedindo alguma coisa? Deus não pede, irmão, Deus só manda. E nós tivemos juízo, obedecemos à vontade do Senhor, porque a vontade dele sempre é melhor do que a nossa, sempre. A vontade de Deus não opera com a nossa lógica, irmãos. O problema dos crentes é achar que a vontade de Deus opera com a nossa lógica. Não, a vontade de Deus opera com a lógica dele mesmo, não com a nossa. Luiz, e também dentro desse mandato dá conselhos para você também ter a escolha. Se você obedecer, é muito melhor do que a desobediência. Estavam sobre Caim, falavam sobre isso. E aí eu percebi que quando Caim mudou o semblante, Deus, tipo assim, não chegou, eu não recebi por causa disso. Não, olha, por que você mudou o seu semblante? Se você fazer certinho, igual o seu irmão fez, eu vou receber a sua oferta. E dando alerta também que o pecado já estava dentro do coração, a maldade já estava dentro do coração. Já tinha nascido. Aí ele falou, mas olha, o que está dentro de você não pode mais, por causa das minhas palavras, só ler lá em Gênesis, eu não lembro agora o que está bem no começo da Bíblia, e dando conselho, olha, mas se você atentar e me obedecer, fazer como o seu irmão fez, eu vou receber. E o que está dentro de você não vai progredir. Então Deus está falando, olha, se vocês me obedecem, andam pelos meus conselhos e guardam a minha palavra, né, vocês não vão sofrer as consequências que vai ser para o inferno lá na frente. Então é ouvir e praticar. Quer ser bem sucedido? Ouça e pratique. Não discuta, não debata com Deus, só faça o que Ele está mandando, porque é sempre melhor. Amém, meus irmãos? Aí ele vai profetizar outras coisas aqui, anúncio da restauração, do remanescente, a chegada do Cristo como um renovo de justiça. Aí lá em Lamentação, temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Vamos ler? Lamentação 1, 2. Quem achou, leia, por favor. Lamentação 1, 2. Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pela sua face. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleijosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Pronto. Lamentações mostra o povo, ou por meio de Jeremias, o povo pedindo o perdão divino. Então, querido, quando você lê o profeta Isaías, o profeta Jeremias, ele só pode despertar em você a esperança, que por mais que Deus nos discipline, sempre há uma restauração, porque a disciplina ela é restauradora. Amém, meus irmãos? Deus, quando disciplina o seu povo, ele restaura o seu povo. Então por isso que o autor diz que as profecias despertam e trazem esperança ao nosso coração. Ponto 3. Profeta Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia, enquanto Isaías e Jeremias profetizaram antes do exílio. Ezequiel e Daniel estão profetizando dentro do exílio, já na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado, coração duro. Mesmo já lá dentro do cativeiro, o coração do povo continuava duro. Leia rapidinho, Ezequiel 2,4. E os filhos são desobedientes, duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhe dirás, assim diz o Senhor Jeová. Então Ezequiel, ele foi levantado para trazer ou admoestar o povo dentro do cativeiro, porque lá dentro o povo ainda continuava com o coração duro. Mesmo levado cativo, o povo ainda era duro. O povo ainda não estava entendendo, não estava compreendendo ainda. Então Deus levanta o profeta Ezequiel para profetizar: fala para esse povo de coração duro. Se eles não se converterem, se eles não se arrependerem, eu não vou restaurar a sorte desse povo. Mas se eles se converterem, eu vou restaurar a sorte desse povo, vou mandá-los de volta para a terra.
Aí Ezequiel foi levantado para admoestar o povo no cativeiro, lembrar que a restauração requereria arrependimento, meus irmãos. Vamos ler Ezequiel 3, capítulo 3, verso 20 e 21. Querido, aqui tem um ponto importante. Nós falamos muito de avivamento, nós queremos avivamento, nós buscamos avivamento, mas preste atenção nessa leitura. Ezequiel capítulo 3, versículo 20 e 21. Semelhantemente, quando o justo se desvia da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, o seu pecado morrerá, a sua justiça se praticará, não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei, mas avisando tu o justo, para que o justo não peques, e ele não pecar, certamente viverá, porque fui avisado, e tu livraste a tua alma. Meus irmãos, o que é avivamento? Avivamento é trazer alguém à vida de novo. Regeneração é trazer alguém à vida de novo. Restauração é construir alguém que está destruído. Todos esses movimentos que eu disse a vocês, se não tiver arrependimento, eles não acontecerão. Amém, meus irmãos? Porque o pecado impede de Deus restaurar, de Deus avivar a nossa vida, a nossa alma. Não existe avivamento espiritual sem antes arrependimento. Quando o povo se reuniu para orar, confessar os seus pecados, Deus avivou a sorte do povo. Deus restaurou o povo novamente. Então, uma das lições importantes que nós aprendemos com Ezequiel aqui é que a restauração é requerida por meio do arrependimento. Não existe restauração sem arrependimento, não existe avivamento sem arrependimento amargo diante de Deus. Quando algo está errado na sua vida, quando a frieza espiritual toma conta da sua vida, quando a mornidão entra na sua vida porque tem pecado na sua vida, Já viu crente falando assim: olha, eu estou tão frio. Sabe o que você tem que falar para ele? Aquilo que Jesus falou para a igreja de Éfeso: lembra-te aonde você caiu, porque sua queda está ali. Aonde foi que você caiu? Que te trouxe frieza espiritual, que te trouxe mornidão, que te trouxe desânimo. Lembra onde você caiu. Não, mas porque foi o outro? Não, o outro não. Lembra onde você caiu. Volta lá, se arrepende, aí a restauração ela vai vir. Amém, meus irmãos? Não existe avivamento sem arrependimento. Todo avivamento bíblico histórico começa com rogos, orações e arrependimento diante do Senhor. A igreja protestante é resultado de um homem que se arrependeu amargamente dos seus pecados, em que uma noite no seu claustro lá, na sua cela, em oração desesperada, jogado no chão, pedindo perdão a Deus para que Deus restaurasse sua alma, e Deus restaurou a vida daquele homem por um texto de Romanos capítulo 1 e versículo 17: o justo viverá pela fé e não pelas obras. Não existe avivamento se não houver arrependimento de nossos pecados. Se estamos mortos, se estamos frios, é porque estamos pecando diante de Deus. Se nos arrependemos, então o avivamento virá. Amém. Daniel também foi levantado para o exílio, porém como um dos oficiais. Daniel foi um intérprete.
Daniel foi aquele que interpretou sonhos. Daniel foi aquele que deu uma orientação a Nabucodonosor sobre o que fazer, das 7 vacas, das 7 espigas, não é isso? Aí eu estou confundindo com José, desculpe meus irmãos, aí é José, mas José também, como um profeta, um estadista, ele estava lá para dar uma orientação. Sim, Daniel, quando Nabucodonosor tem um sonho da estátua que ele não entende, Daniel vai e explica para ele qual é o significado daquele sonho, daquela visão. Daniel é aquele que abriu Jeremias capítulo 25, versículo 10 ou 11, eu não sei, aonde o profeta Jeremias disse: vocês vão ficar cativo 70 anos no cativeiro. Daniel é aquele que entendeu que haveria um período de uma contagem de anos, que o povo acertaria as contas com Deus pelas suas muitas transgressões. Aí você lê lá Daniel capítulo 12, você vai ver lá um tempo, outro tempo e metade de um tempo, acerto de conta entre Deus e os filhos de Israel. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final, capítulo 9. Veja, Daniel está escrevendo tudo ali, Deus mostrando tudo para Daniel. Daniel está escrevendo no 6º século antes de Cristo. Daniel anteviu todo o movimento das nações. No período dele e no nosso período, Daniel viu, gente. Toda essa movimentação de nações que nós conhecemos hoje, Daniel já viu já no século 6. Essas profecias despertam a esperança de reconciliação com Deus, querido. É tempo de reconciliação, não é tempo de guerra, não é tempo de batalha, é tempo de reconciliação. Mas parece que quanto Jesus mais se aproxima, mais distante nós ficamos dele. Os profetas menores, os profetas do reino do norte, aqueles que profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade, irmão. Você pega lá Israel lá na sua prosperidade, abandonando tudo, abandonando a casa do Senhor, abandonando a obra do Senhor. E Amós vem e profetiza: gente, olha, vamos nos arrepender, vamos sair desse caminho de idolatria, vamos sair desse caminho de devassidão. Mas estava tudo bem, o povo estava prosperando, a nação estava prosperando, que juízo virá? E Deus levanta Amós e diz: olha, o juízo de Deus vai vir sobre vocês. Contudo, Deus reprova as ações do povo, tais como suborno, corrupção, injustiça. O povo estava prosperando, mas havia injustiça, havia corrupção. Parece com o nosso retrato de hoje. Amós parece que é o retrato de hoje, da época de Amós, parece que é o nosso retrato. Corrupção e injustiça crassando o mundo afora. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. E ele disse para o reino do norte: olha, isso está em Amós 6,7. Vamos ler Amós 6,7 rapidinho. E eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festim dos regalados. Festim é festa, né? Isso. Então ele anuncia o cativeiro. Aí só Amós não foi suficiente para alertar o povo. Irmão, veja como que Deus é paciente, veja como é que Deus fala e Deus repete para dar tempo ao povo de se arrepender. Amós não resolveu. Deus levanta Oséias, onde ele vai lá e casa com mulher prostituta, mulher de prostituição, simbolizando a prostituição do povo com as nações, com a idolatria, com a imoralidade. Então Deus levanta o profeta Oséias e diz: olha, se vocês não deixarem de se prostituir com os ídolos, de se prostituir com as nações, vocês vão ser levados cativo. O povo não ouviu. Semelhante aos nossos dias, nós estamos falando para um povo que não está nos ouvindo, meus irmãos.
É por isso que eu sempre falo, nós pastores pregamos para duas igrejas, uma que vai e uma que vai ficar. Essa que vai ficar não estão ouvindo os pastores, não estão ouvindo o alerta que tem sido dado todo santo dia, não estão dando ouvido, estão se prostituindo com este mundo, e estão se prostituindo com a falsa sensação de que ainda continuam servindo a Deus, irmãos. Isso é o pior da desgraça. Pessoas que estão se prostituindo com o mundo, indo após o mundo, mas estão com a sensação de que estão servindo a Deus e não estão servindo a Deus. Elas vêm para esses cultos, elas sentam nesses bancos, elas ouvem, mas não dão crédito à mensagem que está sendo dita. Continuam se prostituindo, e Deus está alertando: olha, a minha vinda está breve, eu estou próximo. Mas não estão dando ouvido à voz do Senhor. A mesma coisa o povo não deu ouvido à voz dos profetas e foram levados cativo para o reino do norte. Aí vai se cumprir aquilo que diz Amós 8:11: chegará dias que vocês terão fome e sede de ouvir a minha palavra, e vocês não vão ouvir, porque Israel foi levado cativo para a Síria. Ficou mais de 150 anos sem Deus levantar um único profeta para profetizar no cativeiro assírio. Israel só foi ouvir profeta quando Judá foi levado cativo para a Babilônia, que ali o império já não era mais a Síria, era a Babilônia. Ali o povo começou a ouvir a palavra de Deus de novo. Chegará dias, irmãos, e agora eu vou falar em bom alto som, porque isso vai ficar gravado para a posteridade. Vai vir dias que essa igreja que está morta, que essa igreja que está fazendo pouco caso do que estamos falando, do que estamos ensinando, vão sentir falta de ouvir essas palavras, mas não vão ouvir mais. A palavra que elas vão ouvir é uma palavra de repreensão. Então, meus irmãos, nós que ainda estamos dando crédito à voz do Senhor, ouçamos ao Senhor antes que Ele venha com juízo sobre este povo, sobre essa nação. Amém? Então o povo não ouviu nem Amós e nem Osés foi cativo. Os profetas pré-exílio, quem são? Os que estão profetizando para ajudar agora. São 4: Joel, que pregou arrependimento, e Joel é aquele profeta que diz que quando ele mandaria o Espírito Santo, ele mandaria o Espírito Santo nos últimos dias. Joel 2:28: e derramarei do meu Espírito nos últimos dias. Os últimos dias são agora. Os últimos dias começou com a vinda do Cristo e com a vinda do Espírito. Nós já estamos nos últimos dias. O povo está achando que nós estamos no início de alguma coisa. Não, nós estamos nos últimos dias da igreja. Então Deus levanta o profeta Joel para pregar o arrependimento, para pregar o derramamento do Espírito. Profeta Miqueias, que denuncia a falsa espiritualidade. Irmãos, se você pegar principalmente os profetas menores, é o retrato nosso hoje. É o retrato nosso hoje. A história se repete, só mudou os atores, mas o enredo é o mesmo. Miqueias vai falar da falsa espiritualidade. O que nós estamos vendo hoje? É uma espiritualidade rasa, uma espiritualidade sem pé e sem cabeça. Vamos ler Miqueias 2:11. Quem achou, por favor, leia. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham o dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. É essa falsa espiritualidade que nós estamos vendo. Não, mas eu sou crente, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu dou fé. Irmão, isso não basta, isso não é suficiente. Espiritualidade real é aquela que adora a Deus em espírito e verdade. Espiritualidade real é aquele que dá ouvido à voz do Senhor. Espiritualidade real é aquele que está aos pés do Senhor. Irmãos, quantas pessoas não estão dando ouvido àquilo que o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25 disse?
Não abandonei as vossas congregações como alguns fazem. É o que mais nós estamos vendo nos dias de hoje. Gente abandonando a casa do Senhor por qualquer coisa. Gente que não vem para a igreja, gente que não vem para os cultos, gente que não vem para a oração, gente que não vem para a escola dominical e poder estar aqui. Aí vem dizer para mim que teatro espiritual. Que espiritualidade é essa? Que espiritualidade é essa que não quer mais orar, que não quer mais aprender a palavra, que não quer mais cultuar a Deus, que não tem prazer mais em cultuar a Deus? Que espiritualidade do capeta é essa? Espiritualidade é aquele que tem fome e sede, como nós ouvimos ontem. Tem fome e sede por ouvir, fome e sede por cantar, fome e sede por fazer a vontade de Deus, meu irmão. Esse é o crente espiritual. Não é aquele que dá cambalhota, não. Esse que dá cambalhota é lata vazia. Aí não vem para a igreja e à noite foi convidado para ministrar lá fora e vai, chega lá por igual pipoca no caco. Porque tem que enganar lá. Tem que enganar lá, porque tem trouxa para ser enganado lá. Por que não vem para cá? Porque sabe que desse púlpito goteja a palavra de Deus, aqui ninguém vai enganar ninguém. Porque aqui a palavra de Deus ainda tem supremacia. Aqui a palavra de Deus ainda traz esclarecimento, traz discernimento. Então o pipoca não pipoca aqui, vai pipocar na igreja dos outros trouxa lá. Mas para cá não vem, porque sabe que se vier aqui, vai ser denunciado como falso profeta. Então que espiritualidade é essa que nós estamos vivendo hoje? Então quando você pega os profetas menores, parece, irmão, quando eu leio esses profetas, eu digo, meu Deus, é a igreja de hoje. O que eles falaram há mais de 2, 3 mil anos atrás, eu estou vendo hoje. Então a voz desses profetas, elas ecoam fortemente no nosso século. É uma loucura. É gente que sai de igreja, vai para a igreja. Ó, irmão, é uma coisa de maluco que nós estamos vendo hoje. O que eu vejo hoje já está descrito no livro dos profetas. Gente que não tem raiz. Crente tem que ter raiz. Crente tem que ter raiz. Raiz em Cristo. Quem tem raiz em Cristo não é arrancado igual arranca toco, não. Porque toco ele pode estar firme, chega lá, arranca. Crente que tem raiz em Cristo, ninguém lhe arranca do lugar onde ele está alocado, a não ser que o dono mande ele sair. Não sai. Amém, meus irmãos? Amém. Essa espiritualidade rasa que nós estamos vendo hoje. Os crentes perdidos. Não consegue mais discernir a voz do seu Senhor. Crentes que não sabem mais discernir a voz de Deus da voz do capeta. Tem a voz do capeta como voz de Deus, tem a voz de Deus como a voz do capeta. Ainda usa o sofrimento para se afastar mais de Deus ainda. Que é pior. Que é pior. Então, querido, quando você lê os profetas, é uma radiografia nossa, dos nossos dias. Então Miqueias denuncia a falsa espiritualidade, anuncia a destruição de Jerusalém, cativeiro na Babilônia, e a restauração do... Irmão, veja que o tripé deles funciona do mesmo jeito. Anúncio do pecado, anúncio chamando para o arrependimento e dizendo, mas há esperança, Deus vai restaurar. Se houver arrependimento, Deus restaura. Esse é o tripé dos profetas. Denúncia do pecado, chamado para arrependimento e restauração do povo. Qualquer um que você pegar, funciona nesse tripé. Aí vem Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida. Vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação. Abacuque 1,6. Irmão, olha só como que a coisa estava tão feia no meio do povo de Israel, que Deus teve que usar as nações para corrigir o caminho de Israel. Por quê? Porque Israel já não queria mais dar ouvido à voz de Deus. Israel estava tão duro, tão distante de Deus, que Deus teve que usar as nações para trazer Israel de volta para a sua presença. Tamanha era a dureza daquele povo. Então Deus anuncia por meio de Abacuque: eu vou mandar Nabucodonosor sobre Judá, e ele vai levar vocês cativo. Sanfonias, que apontou os pecados dos príncipes,
a destruição no grande dia do Senhor e a restauração do remanescente. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Quando é que vem o livramento e a misericórdia de Deus? Quando tem o arrependimento. Irmãos, entrou com arrependimento, vem o livramento de Deus para as nossas vidas. Amém. Ponto 3. Os profetas pós-exílios, aqueles que estão profetizando depois do exílio. Quem são eles? Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo. Ageu é aquele profeta que diz: olha, minha gente, vamos priorizar Deus. Vamos priorizar Deus. Deus não pode ser para nós uma opção. Deus tem que ser não pode ser uma opção, tem que ser uma prioridade. Irmão, Ageu não está atual? Ageu está atual, querido. Quantos irmãos não têm Deus mais como prioridade? Deus não é mais uma prioridade, Deus é uma opção. Uma opção entre vir e não vir, uma opção entre fazer e não fazer. Mas Deus não é isso. Deus, Ele é prioridade. Então Deus levanta Ageu e diz: olha, Deus é prioridade e não opção. Onde que eu parei aí? Profeta Ageu. Zacarias, que animou o povo e Zorobabel a concluírem o templo com a mensagem: não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Aí aqui, irmãos, aqui, deixa eu explicar esse texto para vocês aqui, porque aqui tem alguns loucos têm pegado isso daqui para dizer que nós não somos obrigados a nada. E eu falei para vocês que na quinta-feira que nós somos obrigados, sim. Nós temos obrigações a ser cumpridas, sim. Quem tem obrigação a ser cumprida, cumpra. Quando ele diz aqui, não por força nem por violência, mas pelo Espírito, ele está dizendo, não queira fazer do braço a garantia de que vocês vão fazer alguma coisa. É nesse sentido aí. É uma linguagem figurada para dizer: não queira fazer, irmão. Tem muita gente querendo fazer a obra de Deus na força do braço. Dá certo? É claro que não. Porque não é na força do braço, é no poder do Espírito que nós fazemos a obra de Deus. Jeremias falou: maldito o homem que confia no homem na força do Senhor. Pronto. Aí você entende Zacarias. Você lê Jeremias, você vai entender o que o Zacarias está dizendo aqui. Não é pela força do braço, mas é pelo poder do Espírito que vocês vão concluir a construção do templo, a reparação do muro e a restauração da cidade. Pelo poder do Espírito é que nós fazemos a obra, não pela força do braço. É nesse sentido, querido. Não, mas a Bíblia está dizendo não é por força nem por violência. Cabra frouxo. É na força do Espírito que nós fazemos alguma coisa, meus irmãos. Amém ou não amém? Mas eu sou obrigado a fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu sou obrigado. E essa obrigação é uma obrigação que eu faço com alegria e com prazer, porque quem faz para o Senhor, mesmo sendo uma obrigação, ele faz com alegria e ele faz com prazer, porque ele sabe que ele está servindo a Deus e servindo o povo de Deus. Amém ou não amém, meus irmãos? Quem é que não entende isso? Aqueles que já não têm mais o Espírito de Deus em sua vida, irmãos. Não se engane. Tem muita gente no meio da igreja, não sei da igreja. Quando eu falo igreja, eu falo da igreja como um todo, que não tem mais o Espírito de Deus em sua vida mais. Não tem, simplesmente não tem. Por que eu falo com tanta convicção? Porque a Bíblia me dá respaldo para isso, irmãos. Quando eu falar alguma coisa para vocês, não se espante não, eu estou falando segundo a Bíblia. Uma pessoa que não consegue fazer mais nada na igreja, irmão, o Espírito cabote, foi-se a glória do Senhor. O Espírito foi-se embora, e por culpa dela mesma. Então ela não consegue fazer muita coisa. Então ela começa com essa conversinha fiada, com essa conversinha mole, porque ela não tem força espiritual para fazer mais,
Aí ela diz: olha, a Bíblia está dizendo lá que não é por força e por violência, é pelo Espírito. É claro, se ele tivesse cheio do Espírito, ele estaria fazendo, ele estaria obedecendo. Como não tem mais o Espírito, ele não consegue fazer, não consegue obedecer mais. Por quê? Não tem o Espírito de Deus mais. Amém, meus irmãos? Ficou claro esse texto agora? Amém? Aí Malaquias, que vai ensinar o povo a cultuar a Deus, irmãos. Malaquias não fala de dinheiro, já expliquei isso a vocês. Malaquias ensina o povo a cultuar. É o que nós precisamos aprender. Cultuar a Deus. Quando ele fala do dízimo, ele está dizendo que nesse cultuar, a entrega do dízimo faz parte do seu culto. Amém, meus irmãos? Então não adianta você só dizimar e não cultuar a Deus, não adorar a Deus em espírito e em verdade. Então Malaquias vai ensinar a nós cultuarmos a Deus. E os demais profetas, ponto 4 do ponto 2. Profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, capital da Síria. Irmão, aí por isso que eu digo, aí não é obrigado não, né? Não, eu não sou obrigado a nada. Não é não. Quando Deus dá uma ordem, cumpra, irmão. Qual foi a ordem que Deus deu para Jonas? É para ir para Nínive miserável. Para onde que ele vai? Jonas viu o quarto todo da cidade. Eu vou para lá morrer. É mesmo que chegar hoje, não falando assim: olha, vamos morar de novo. Quem quer ir Iraque fazer a obra de Deus? Hoje lá está tranquilo. É para a Ucrânia. Quem quer ir para a Ucrânia? Não, quem quer ir para algum país da África que está em guerra? Aquele que é fechado, que é bem fechado. Coreia do Norte. Coreia do Norte. Morrer. É a mesma coisa de falar, Jonas. Você vou para a Coreia do Norte, Senhor. Mas quem mandou, querido, quem mandou garante a ordem. E se morrer? Quem mandou garante a ordem. Jonas, Nínive. Não. Cidade violenta. Cidade que gosta de matar profeta, mata todo mundo. Não vou não. Eu vou para Tarso. Qual foi a ordem? Nínive. Eu vou para Tarso. Irmão, quando você desobedece, a vida de Jonas é exemplo da nossa vida espiritual. Quando você desobedece, você só desce. Você só desce. Quem está na desobediência só desce. Primeiro ele desceu para o porão do barco. Ele disse que ia descer para Tarso. Ele desceu para o porão do barco. Só desce. Depois ele desceu para onde? Depois ele desceu para o fundo do estômago de uma baleia e foi lá para o... Irmão, o caminho da desobediência é caminho de descida. Ninguém que vive na desobediência espiritualmente está bem. Quem vive na desobediência, ele sempre está descendo morro abaixo. Pode perceber. Pastor, como percebe uma pessoa que está obedecendo? Uma pessoa assim. Irmão, é muito simples você pegar um desgraçado. Muito simples. Quando ele começa a combater, falar dessas coisas, eu não sou obrigado a nada. Pronto. Ele começa a achar desculpa para tudo. Vamos orar. Não, eu não sou obrigado a orar. Eu não preciso orar, eu estou bem. Quando você pega a frequência dele na casa de Deus, vem de vez em nunca. Mas é aquele que diz assim: eu não vou lá, mas eu vou lá. Está errado do mesmo jeito. Está errado do mesmo jeito. Está descendo do mesmo jeito. Aí eu não vou para a minha igreja, mas não vou para as outras igrejas. Está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. Então o crente que está em declínio espiritual é essa água que vocês veem. Não ora, não canta, não louva, só critica, só mete o pau, fala de um, fala de outro. É uma perturbação. É aqueles que diz que ora, jejuma, fala. São os que menos oram, são os que menos jejuam, são os que menos fazem, são os que falam. Porque quem faz não fala, faz. Quem não faz fica falando, tocando trombeta. Então Jonas só foi descendo. Mas aí o que Deus faz? Vai obedecer, não vai, miserável? Aí eu vou. Aí a baleia vai lá e... Baleia, sei lá, um grande peixe vai lá e vomita ele lá.
é para obedecer, meus irmãos. Amém ou não amém? Amém. Quando Deus manda, obedeça, porque você vai fazer, ordem dada é para ser cumprida, e quando Ele diz para um fazer, é para aquele fazer, não é para outro. Mas até agora foi o único que pegou uma embarcação dessa, hein? Tá? Mas você pode embarcar em outras baleias, em outros peixes que você nem percebe. Você não vai ser engolido literalmente, mas as coisas começam a acontecer de uma forma totalmente ao contrário na sua vida. É o peixe te engolindo. Por quê? Porque você está deixando de ouvir a ordem. Irmão, Deus tem princípios que Ele não quebra. E um princípio ordem dada é para ser cumprida. Ele não quebra esse princípio. Se você não cumprir, Ele vai fazer você cumprir, porque Ele deu ordem para você, não foi para o fulano ali não. Não, mas outra vai. Não, Ele não mandou. Se quisesse mandar o outro, Ele tinha mandado. Ele mandou você, então faça. Amém ou não amém, meus irmãos? Esse é o evangelho que eu vivo. Esse é o evangelho que eu creio. O evangelho que Ele dá ordem, e quem tem juízo obedece. Porque se você não obedecer, Ele vai fazer você obedecer, nem que seja na base da bordoada, mas você vai obedecer. Então Jonas exemplifica esse profeta para nós. Aí, profeta Naum, que o Jonas está profetizando para aquela nação se arrepender, aquela nação se arrepende. Aí 150 anos depois, Deus levanta o profeta Naum dizendo: vou destruir a Síria, porque ela voltou para o caminho de impiedade. Obadias denuncia a soberba dos edomitas. Quem são os edomitas? Descendentes de Esaú. Então Obadias é levantado para denunciar a soberba dos edomitas. Irmão, está tudo na Bíblia, amém ou não amém? Entre pelo caminho da soberba, você vai ver o que vai acontecer. Está tudo na Bíblia. Só erra quem quer errar, porque ele descreve tudinho. Então lá, eles eram descendentes de Saul, já expliquei isso aqui. Por essa razão, Deus os condenava à destruição, Obadias, enquanto Judá seria restaurado. Obedeça. Amém, meus irmãos? O último ponto aqui para vocês irem embora. Livro do Apocalipse. Esse livro é o livro da restauração espiritual, meus irmãos. Quem está frio espiritualmente aqui? Todo mundo quente? Amém. Porque se você estiver frio espiritualmente, dá uma lidinha em Apocalipse. Apocalipse é o juízo de Deus sobre os rebeldes. Olha lá, dicionário Wycliffe assevera que o termo grego Apocalipse significa revelação especial de Deus ao homem em Jesus Cristo. Deus revela a João tudo o que vai acontecer no futuro próximo, em que Deus vai derramar a ira dele sobre o seu povo. Irmão, o livro de Apocalipse, se nós lêssemos eles com seriedade, a nossa senda seria diferente, viu? O nosso caminhar seria diferente, porque nós veríamos: eu não quero sofrer a ira vindoura do meu mestre, porque quem não obedece vai sofrer a ira vindoura de Deus. Quem gosta de desobedecer, quem gosta de lutar contra a vontade do Senhor, questionar a vontade de Deus, vai experimentar a ira vindoura de Deus. Amém, meus irmãos? Romanos, aí vai falar lá, a revelação especial de Deus ao homem em Jesus Cristo. Vamos ler só Lucas 17, verso 30. Quem achou, leia. Lucas 17, 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de se manifestar. Assim será no dia do Filho do Homem, quando Ele se manifestar. Revelação especial de Deus. Olha como que começa o livro de Apocalipse. Logo no seu capítulo 1 e no seu versículo 1. Estou na revistinha, tá? No ponto 1. No versículo de abertura, o livro atesta ser a revelação de quem? Não é de João, é a revelação de Jesus Cristo, dando a certeza para o povo: olha, tudo que está dito aqui será cumprido integralmente. Então, obedeça, faça aquilo que lhe foi mandado.
assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1, parte B do versículo. Irmão, você quer saber o que vai acontecer com esse mundo? É só olhar Apocalipse, meu irmão. Você quer saber do que você está sendo livre, do que você está sendo guardado? É só ler o livro do Apocalipse. Ali é a ira de Deus sobre os desobedientes. Irmão, vamos cravar uma coisa bem firme na nossa cabeça. Apocalipse revela a ira de Deus sobre os desobedientes. Todos aqueles que andam pelo caminho da desobediência, seja crente, seja não crente, sofrerá o dano que está descrito no livro do Apocalipse. Não interessa, eu sou crente, mas é desobediente, vai sofrer o dano do Apocalipse se não se arrepender. Então ele abre dessa forma, e ele diz qual é o propósito. E a esperança do apóstolo João como seu amor. Destinatários são identificados pelas 7 igrejas, que ele manda a mensagem. João manda para as igrejas, espalha pelas igrejas o que vai acontecer daqui a pouco, se esse povo não acordar para a vida. O livro encerra o cânone do Antigo Testamento, é o último livro da Bíblia Sagrada, que encerra toda a Bíblia, despertando em nós a esperança da sua bendita vinda. Segundo ponto, uma mensagem de esperança. Na revelação de Cristo, disse a João: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que vão acontecer. Irmão, registro do passado, presente e futuro. Ele está dizendo, olha, escreve as coisas que tem visto, porque João viu. Escreve as que são, porque João está vendo. E escreve as que vão acontecer, porque João está vendo também. Então, querido, isso traz esperança para mim. Significa o registro do passado, presente e futuro. No passado, João testificou da palavra, Apocalipse 1:1. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. Todos nós devemos guardar esta palavra em nossa mente, em nossa alma, para não sermos arrastados por este mundo. No futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Cristo, Apocalipse 1:7. Vamos ler, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as mãos todo hoje houverá até os mesmos que o transpassaram todas as tribos da terra, que se lamentarão sobre eles, sim. Amém. Qual é a grande lição do livro de Apocalipse? É nós vivemos com Deus no presente para poder participarmos da eternidade, irmãos. É aprender a viver debaixo da vontade de Deus no presente, para podermos participar da eternidade. Apocalipse mostra o controle de Deus sobre a história humana. Quem é que tem o controle de todas as coisas? Não sou eu, não é você. Quem controla a história humana é Deus. Mostra também a derrota de Satanás, Apocalipse capítulo 20, verso 10. Agora nós lutamos contra ele, mas chegará uma hora que ele será derrotado. Mostra também que o pecado será banido, Apocalipse capítulo 21, do verso 2 a 4, aonde a Jerusalém celestial será colocada sobre a terra. Por isso somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. Quem pode orar assim, irmãos? Quem quer orar assim? Quem está orando assim? Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, buscar a sua bendita igreja. Todo dia e toda hora eu digo: ora vem, Senhor Jesus. Venha sobre minha vida. Não precisa ser no arrebatamento. Se o Senhor quiser vir sobre minha vida agora, ora vem, Senhor Jesus. Todo dia eu oro: ora vem, Senhor Jesus. E cada manhã que eu levanto com pesar, porque eu ainda continuo aqui, porque meu gosto, minha vontade era estar com o Senhor na glória. Então toda manhã para mim é um motivo de alegria, mas é um motivo de pesar, porque eu continuo aqui nessa bagunça. Eu queria estar com Cristo na glória. Então quando nós lemos os profetas, quando nós lemos o Apocalipse, ela desperta a esperança da bendita vinda do Senhor.
Eu não me conformo como as pessoas acham que essa vida aqui na terra é boa. Eu não entendo, irmãos, não entendo. Crentes. Não, mas a vida aqui, o que é bom aqui? O que é bom aqui? Fala para mim, o que é bom aqui nesse lugar? Me diz uma coisa, é bom viver afligido por dívida 24 horas? É bom? É bom viver afligido 24 horas com preocupações várias? É bom? Quem é que acha sossego nessa vida? Estamos em Cristo, mas somos perturbados todo santo dia por alguma coisa. É bom viver assim, irmão? É bom viver sabendo que a terra, os seus recursos naturais estão se esgotando, que daqui a pouco o mundo vai ter guerra por água. Teve uma mulher voltando no Brasil, ela tinha 2 maçãs pequenininhas, 0 e tarde, gente. Ela pegou 2 maçãs, deu uma